para quem nos acompanha nos canais da LG Channels, na Fast TV, e a gente continua o nosso bate-papo normal para quem nos acompanha aqui no YouTube. Olha, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que há mais por vir nos Estados Unidos em relação ao Brasil após Trump classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Eduardo ainda ressaltou que pediu mais coisas durante as reuniões que ele e Flávio Bolsonaro tiveram com Trump, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Conferimos mais a notícia na coluna do Igor Gadelha, mas antes disso a gente vai assistir o vídeo, o que disse o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Meus amigos, um traficante que segura o fuzil lá na ponta, ele sozinho não tem poder de convencer e movimentar o presidente da República. É por isso que está tendo esse esperneio interno todo que ainda não foi bem publicizado por parte do Lula e do PT. É por isso que o Lula foi aos Estados Unidos fazer lobby a favor do CV e do PCC. Não é para proteger só o bandido que bota uma bala na tua cabeça para roubar o seu celular parcelado. É porque agora haverá mecanismos para se chegar aos peixes grandes, que de maneira sofisticada lavam o dinheiro do tráfico de drogas. Esse mesmo dinheiro, essa mesma estrutura que é utilizada para matar e assassinar, esmagar a população brasileira e permitir que traficantes tenham domínio territorial. Vale lembrar, meses atrás, as autoridades americanas já haviam avisado ao Banco Central brasileiro que esta medida poderia ocorrer e que eles deveriam se preparar para passar um pente fino em todos aqueles que lavam dinheiro para o tráfico de drogas. É isso, principalmente, que está na mesa. Porque os maiores produtores mundiais de cocaína são os nossos vizinhos, Bolívia, Peru e Colômbia. Mas esse dinheiro é muitas das vezes lavado no Brasil, inclusive com a presença do Hezbollah, do Hamas e até da Al-Qaeda. Não só na tríplice fronteira de Paraguai, Argentina e Brasil, mas também nas favelas do Rio de Janeiro. É verdade. Os Estados Unidos estão de olho nisso. E o Lula também. É por isso que o Lula quer proteger os seus banqueiros de estimação, o pessoal sem moral que trabalha com dinheiro do crime, a troco que você pague com a sua vida lá na ponta. Em outubro, a gente vai mudar isso com o meu amigo Flávio. Aí, então, o Eduardo Bolsonaro falando para vocês que ele acredita que mais coisa está por vir, porque fizeram mais pedidos nas reuniões, tanto com Trump, com J.D. Vance e também com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A coluna do Igor Gadelha, o influenciador Paulo Figueiredo, que acompanhou Flávio e Eduardo, contou que um dos pedidos feitos pelo retorno da Lei Magnitsky o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Figueiredo ponderou que a demanda foi apresentada apenas por ele e por Eduardo. O Flávio não quis se envolver nessa questão, preferiu se preservar. O jornalista diz ter explicado a Trump o que considera como efeitos positivos da Lei Magnitsky no Brasil. Um dos efeitos, avalia, foi a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o Paulo Figueiredo diz o seguinte: expliquei ao Trump os efeitos positivos da Magnitsky no Brasil. Ela mudou o tabuleiro do Supremo, inclusive com a renúncia de Barroso. Apesar do pedido, o influenciador diz que não apostaria no retorno imediato da Magnitsky, mas foi algo discutido. Nós nos certificamos de que houve e que foi uma suspensão, relatou. E, por último, o Figueiredo afirma que ele e Eduardo ressaltaram a Trump que não houve reciprocidade de Lula após o presidente norte-americano suspender a aplicação da Magnitsky contra Moraes, a pedido do petista. Tá aí, então, os pedidos, outros pedidos que foram feitos nas reuniões lá nos Estados Unidos pela comitiva dos irmãos Bolsonaro e do Paulo Figueiredo.